Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês, em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 1º de maio de 2022, o programa Momento Espírita de número 900. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem, terem som e imagem através do Facebook. A nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Um outro canal é o YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo nesta manhã de domingo, na condição de convidado, Antônio de Almeida Silva Filho. O Almeida é cirurgião dentista aposentado, palestrante espírita, trabalhador e um dos fundadores do Nosso Lar em São Carlos. Almeida, bom dia, muito obrigado de atender ao nosso convite. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos amigos e ouvintes da Clube. Estamos aqui em mais uma manhã de domingo para conversarmos a respeito de doutrina espírita, enfim, falarmos as coisas boas de Jesus. É uma grande satisfação estar novamente com vocês. Almeida, todos os domingos nós iniciamos o programa Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Um convite para a prece é sempre uma coisa agradável. Então, vamos aproveitar, unirmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, nós aqui no estúdio, vocês nas suas casas, paramos por um momento as nossas atividades do dia a dia, para juntos dizermos o seguinte: Jesus, Mestre amado, nesta manhã de domingo, nós estamos aqui reunidos e com o pensamento voltado para a tua doutrina, para o teu Evangelho, Jesus. E queremos te pedir as tuas bênçãos para todos aqueles que estão aqui, irmanados no mesmo pensamento, na mesma vontade de fazermos o bem ao próximo. Permita, Senhor, que nós possamos realmente empreendermos a renovação dos nossos sentimentos, a melhoria das nossas vontades, para direcionarmos isso tudo para o bem, para o progresso, para o nosso futuro. Que as tuas bênçãos estejam conosco nesta manhã. Obrigado, Mestre, por esta oportunidade. Obrigado sempre por tudo aquilo que nos é dado. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o programa estará abordando o tema A Aura Humana. Daqui a instantes, o Almeida, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema à luz da doutrina espírita para todos nós. Momento Mensagem de hoje nos traz uma mensagem de Meimei: confia sempre. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. O nosso número é DDD 16 99316 1147. Vamos repetir: DDD 16 99316 1147. Através desse WhatsApp, você pode fazer perguntas, fazer sugestões de temas a serem abordados em programas vindouros, pode tecer comentários, fazer críticas construtivas, que também são bem-vindas, ou seja,
juntamente conosco, direcionar o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo, como sempre o diz nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho de Mel. E falando em Zezinho de Mel, nada mais justo do que abrir os microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1, Band News na macro-região, para o Bom Dia do Zezinho, que vem através de mensagem, e a mensagem que ele nos traz hoje é Chama Divina. Chama divina, ante os conflitos que explodem no mundo, conserva-te em paz. Não te deixes envolver pelo pessimismo. Continua servindo e abençoando a vida. O bem triunfa sempre. A pouco e pouco, o homem ergue-se das sombras para a luz. Não cedas às sugestões da descrença. A dor desperta as consciências adormecidas. Ora e confia no futuro. Por mais se alteiem as labaredas do ódio, o amor é chama divina a dissipar o mal. Lembra-te que o Senhor permanece velando. Bezerra de Menezes, médico dos pobres. Muito obrigado, Zezinho. E agora nós vamos novamente devolver a palavra ao nosso convidado dessa manhã, Antônio de Almeida Silva Filho, conhecido popularmente como Almeidão do Nosso Lar, que vai desdobrar para todos nós o tema a que se propôs, a aura humana. Almeida, fique à vontade, amigo. Muito bem, queridos amigos, queridos ouvintes, queridos participantes desta nossa reunião de manhã, deste momento espírita. Eu gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que muitas pessoas ignoram que exista, mas que é verdadeiro, faz parte da cultura e da literatura de diversos tipos de crença, especificamente de uma maneira muito especial da doutrina espírita, que foi quem nos trouxe as orientações a respeito de como funciona a nossa influência no meio ambiente, em torno de nós e também muito à distância. Eu estou falando da emanação fluídica que todo grupamento celular, vejam bem, todo grupamento celular acaba formando em torno de si. Ou seja, não somos apenas nós, seres humanos, que possuímos essa faculdade. Essa faculdade, na verdade, ela é conhecida pelo nome de aura. É aquela luminosidade que se forma em torno da criatura e que pode ser visível por pessoas dotadas dessa aptidão, ou seja, médiuns videntes, pessoas que têm uma especial formação capaz de permitir ver essas coisas que acontecem no mundo espiritual. Então, essa formação luminosa, ela circunda todo o nosso corpo. Ela vai, como que delineando em torno de nós uma certa luminosidade que vai nos caracterizar. Isso é um produto da própria nossa organização, do nosso próprio organismo, que vai fazer com que isso aconteça. Aí nós temos isso como uma emanação do perispírito, que é aquele ser, que é aquele corpo que faz parte de nós, que faz a ligação da alma, do nosso espírito, com o nosso corpo físico. E todos os seres têm isso aí. Todos os seres com organização celular possuem essa aura. Essa aura é que nos faz entender
muitos dos fenômenos que às vezes passam assim, como se fossem milagres, como se fossem coisas absurdas, até através da aura que nós percebemos isso. Essa emanação fluídica em torno de nós, então, ela tem características nossas, e ela representa exatamente aquilo que vai no nosso âmago, aquilo que vai na nossa alma. Se nós temos bons sentimentos, se somos criaturas que pensam no bem, que gostam de ajudar o próximo, essa aura tem um aspecto bonito, com cores agradáveis de serem vistas, e a sua expansão, o seu tamanho, além do nosso corpo físico, também é variável de acordo com essa qualidade moral que cada um tem. Essa vontade que forma o sentimento da pessoa é que dá características para essa aura. Então, ela não tem o mesmo tamanho, não tem a mesma dimensão, nem mesmo o mesmo aspecto para todas as pessoas. As pessoas de boa vontade, as pessoas caridosas, as pessoas que amam o seu semelhante, as pessoas que respeitam as coisas divinas, elas evidentemente possuem uma aura luminosa, de agradável aspecto, bonita de ser vista. As suas cores são cores nítidas e agradáveis. Ao passo que as pessoas que porventura elas tenham sentimentos ruins, alimentem no seu ser coisas do tipo ódio, vingança, ciúme, desejo de prejudicar o próximo, de não se alegrar com a felicidade dos outros, mas apenas, às vezes, tentar fazer através da sua intenção, da sua vontade, com que em torno de si todos estejam mal. Essas pessoas vibram negativamente, e a sua aura representa exatamente os seus sentimentos, ou seja, o seu aspecto é desagradável. As suas cores não são bonitas nem agradáveis de serem vistas, muito pelo contrário. Apresentam-se de uma maneira feia, sem brilho, opacas, às vezes com os contornos mal delimitados, com alguns defeitos da própria forma da aura. Por falar em forma da aura, isso é uma característica bastante interessante também, porquanto quando nós estamos em certos estados de doença, estamos doentes, a aura também tem algumas alterações que ao médium vidente, aquele médium especializado, de que a literatura espírita fala de diversos, não é? Capazes de observar a aura, diagnosticam, podem dizer que o estado de saúde daquela pessoa não é bom, que ela está com tal problema. E isso às vezes é antes até que apareçam os clássicos sintomas externos, físicos, corporais daquela doença. Então, muito antes da gente estar com aquele estado doentio, a nossa aura já reflete, porque isso antecede ao aparecimento da sintomatologia da doença. Veja que coisa interessante, não é? Quando nós temos duas pessoas que se ligam de uma forma ou outra, nem necessariamente às vezes com a presença, mas normalmente com a presença, e existe harmonia entre elas, existe a similitude, o aspecto que aproxima essas duas pessoas, as duas se querem bem, as duas se estimam, as duas têm bons sentimentos. O que nós observamos? Que há uma certa influenciação entre essas auras que fazem com que a gente se sinta satisfeito em estar na presença delas, contentes de participar da sua amizade, de frequentar o seu ciclo de amizades, de estar na sua presença, visitar a sua casa. Quantos de vocês já tiveram a experiência de, estando na casa de alguma pessoa, sentir o ambiente que existe lá? Ou seja, puxa, que lugar gostoso de estar aqui.
A gente, em geral, atribui a casa, né? É uma casa agradável, olha como é bem iluminada, olha como é bem arejada, que cores bonitas. Na verdade, nós estamos experimentando a influência áurica daquele ambiente. Pessoas que moram ali, com certeza são pessoas devotadas ao bem, pessoas que apraz a elas praticar a caridade e fazer o bem ao próximo, aonde a ideia de Deus é uma ideia sublimada, em que não se vê a Deus como ser um ser que vai nos julgar de uma maneira às vezes cruel. A doutrina espírita explica bem isso a respeito da ideia nossa de Deus. Quando nós nos reportamos às narrações bíblicas a respeito de Deus, de Jeová, causa-nos espanto quando se fala de um Jeová que manda, por exemplo, passar a fio de espada os povos vencidos pelos judeus. Ou seja, passar velhos, mulheres, crianças, todos passarem a fio de espada. E recomenda mesmo que nenhum fique naquela situação de vida. Então isso não nos agrada, essa ideia de Deus. Não nos agrada essa ideia de Deus. Também não nos agrada a ideia do Deus que condena eternamente a qualquer um de nós a passarmos por sofrimentos ditos eternos. Por quê? Porque nós entendemos como Deus como sendo a expressão máxima da bondade, máxima da justiça, máxima em todas as qualidades que nós possamos imaginar. E dessa forma, é lógico, claro, cristalino, que a gente tem que admitir que Deus não vai condenar ninguém, mas vai dar sempre a oportunidade de nós recuperarmos a situação de bem-estar, de alegria, de felicidade, a qual nós estamos procurando e almejamos. Aliás, Jesus, quando ele se referiu a isso, ele teve uma frase bastante interessante, que ele disse o seguinte: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Nenhuma. Ou seja, ele poderia ter dito, se caso houvesse a dúvida, né? Bem, tem algumas aí que eu não sei como é que vai, não vai ter jeito, são muito ruins, não vai ter jeito de consertar nem de salvar essas criaturas. Não, ele foi taxativo. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O que ele quis dizer com isso? Que todos nós estamos destinados ao bem, todos nós estamos destinados à perfeição, todos nós estamos destinados à felicidade. É uma questão de tempo. Alguns chegam antes, outros chegarão muito depois. Alguns demorarão centenas, milhares, milhões de anos até. Mas todos chegaremos lá, à plena felicidade. E a plena felicidade consiste em nós contribuirmos cada vez mais para que a obra divina continue sendo perfeita. Porque ela é perfeita sempre, até mesmo nas aparentes injustiças que nós podemos às vezes querer encontrar. Quando nós pensamos no mundo e criticamos o mundo porque ele tem esses defeitos, porque ele é cheio tem cataclismos, porque tem vendavais, porque tem maremotos, porque tem vulcões e tal, faz parte do meio ambiente aonde nós precisamos estar. Nós estamos aqui como quem está numa escola. É uma escola às vezes de regime severo, duro, para que nos obrigue a nos enquadrarmos nos limites do bem, dentro da sua zona de influência. Então, tenhamos em mente o seguinte, que Deus nos proporciona essa oportunidade de progresso permanente e constante, em busca do quê? Em busca da felicidade, em busca da nossa alegria, tentando fazer com que nós tenhamos aquela felicidade eterna que algumas religiões pensam que será alcançada num lugar chamado céu. Na verdade, o céu ele é
é amplo. Está em cada um de nós quando nós conseguimos estabelecer entre nós e o mundo, entre nós e a espiritualidade, estabelecemos a harmonia, estabelecemos o entendimento capaz de fazer com que a gente se integre na ideia do bem, se integre na ideia do progresso. Então, sem dúvida alguma, nós temos a certeza de que nós não teremos de nenhum jeito, de nenhuma forma, o mal pela nossa frente. Se tivermos alguma dificuldade, podemos estar certos, isso sim, que ele é devido à nossa inferioridade. Porque nós ainda não conseguimos trabalhar as qualidades que são exigidas nas pessoas de bem. Não conseguimos trabalhar ainda com o amor ao próximo. Nós às vezes falamos do amor ao próximo. Não, eu gosto da humanidade, eu gosto das criaturas, mas ainda não estamos nessa fase integral de dizermos que somos altruístas. O que é o altruísta? É aquela pessoa que faz o bem sem se preocupar com recompensa, sem se preocupar com as consequências boas que do seu ato virão. A gente faz o bem pelo prazer de fazer o bem, porque isso é gostoso. Aliás, tem uma frase antiga, um ditado antigo, que diz assim, que se o indivíduo que é mau, se ele soubesse quanto é bom ser bom, ele seria bom ainda que fosse por malandragem. Ou seja, isso aí nós encontramos em muitos lugares, em muitas doutrinas, inclusive na doutrina espírita também. Ainda quando nós não assimilamos devidamente aquilo que a doutrina ensina para nós, nós achamos, não, eu vou fazer isso e tal, porque no mundo espiritual eu vou ter essa situação, aquela situação. Não, o fazer o bem deve ser uma coisa inerente à nossa personalidade, inerente aos nossos sentimentos. Fazer o bem pelo prazer de fazer o bem. Não porque ele vai significar felicidade para nós, não porque ele vai significar progresso ou qualquer outra coisa boa para nós. Não, é simplesmente pelo prazer de fazer o bem. Aí ele ganha amplitude, ele ganha uma extensão muito maior do que aquela que nós possamos atribuir a ele. Então, queridos amigos, é bom que a gente tenha isso em mente. Ah, mas é tão difícil. Realmente é difícil. Por que é difícil? Porque, infelizmente, nós ainda somos criaturas com muitos defeitos. Muitos defeitos. Agora, estamos aqui na presente encarnação justamente com a oportunidade de nós modificarmos a nossa vida para melhor, de mudarmos o nosso rumo, de mudarmos o nosso futuro, mudarmos as nossas diretrizes. Entendamos isso, que é um trabalho que cada um de nós tem que fazer pensando na oportunidade de encarnação que ele está tendo. Nascemos aqui na Terra, que maravilha! Estamos num mundo que ainda é de provas e expiações, que é um mundo de sofrimento, é um mundo ainda de muita incerteza, é um mundo de muita incompreensão, mas é muito melhor do que aquele mundo primitivo de onde viemos há muitos e muitos anos atrás, talvez milhões, talvez centenas, talvez milhares, não podemos diagnosticar quanto, mas viemos de lá, de mundos primitivos, para hoje estamos no mundo de provas e expiações. Mas não vamos ficar aqui para sempre, não. À medida que nós progredimos, à medida que nós apuramos o nosso sentimento, à medida que nós vamos aprendendo que fazer o bem é uma coisa boa e gostosa, não é sacrifício, à medida que nós fazemos isso, porque isso nos dá prazer de fazer, podem estar certos que nós estaremos transformando aqui a própria Terra, ou se caso não a Terra não acompanhar a evolução da pessoa que fizer isso, nós vamos para um mundo melhor do que aqui, que será um mundo de regeneração.
O que é o mundo de regeneração? É onde nós estamos dando os primeiros passos no bem, os primeiros passos na vida espiritual para o bem, porque então ali já não há o sofrimento que nós temos na Terra. A fome já não vai mais fazer parte da situação de muitas criaturas atualmente aqui na Terra. Por quê? Porque ninguém vai deixar o seu amigo, o seu vizinho passar fome. Não vai. Porque ele tem por si que ele tem essa necessidade do socorro, do amparo ao seu semelhante. Nem naquele mundo existirá situações como tem aqui na Terra. Não precisa haver polícia. Não tem polícia. Por que não tem polícia? Porque não tem ladrão. Porque não tem desonestos. O crime praticamente não existe. Os crimes são muito mais de ordem pessoal, moral, do que crimes de ordem física. Então, vejam que maravilha que nós vamos ter, onde nós vamos estar, quando nós conseguimos obter a possibilidade, a credibilidade suficiente para estarmos num mundo assim. Mas esse mundo vai se instalar aqui na Terra. Pode demorar muito tempo, pode, mas vai acabar acontecendo, porque a humanidade como um todo vai progredindo. E assim como eu falei da aura humana, os planetas também têm a sua aura. A Terra, ela é revestida também por uma emanação fluídica que a caracteriza, que depende do seu padrão vibratorial. Conforme o seu padrão de vibração, assim é a Terra. Assim são os outros mundos. E como é que se dá essa característica para este planeta ou para aquele outro planeta? Depende de nós, as criaturas que habitam esse planeta. Porque à medida que todos nós formos melhorando coletivamente, à medida que nós deixarmos de cultivar ainda os sentimentos negativos do nosso coração, passarmos a vibrar no bem, querer o bem do estar do próximo, não aceitarmos de forma alguma que a corrupção tome conta dos governos, não aceitarmos de forma alguma que as cadeias sejam depósitos de pessoas que cometeram crime, mas que sejam lugares de reaprendizado real, aonde a gente aprenda os valores bons e verdadeiros da vida. À medida que nós formos mudando em nós essa condição, automaticamente isso se reflete na própria Terra como mundo. E o mundo vai viver uma situação que hoje nós achamos que é utópica. Isso não existe, isso não sei o que lá, tal. Achamos que é uma utopia, mas a utopia vai acontecer, vai se realizar. Não haverá guerras, porque as fronteiras não existirão. Para nós, não existirá argentino, chileno ou europeu. Não, nós faremos parte de um único lugar. Todos nós somos habitantes do mundo. E amaremos a todos os povos com a mesma intensidade, com a mesma força e com a mesma vontade de resolver problemas. Mas estejam certos que não será pela luta, pela armada, não será pela força bruta que nós vamos conseguir esse estado, não. Será pela remodelação, será pela melhoria do nosso padrão. E cada um tem que fazer a sua parte. Porque se conseguirmos fazer a nossa parte, já estaremos contribuindo e muito para o bem geral. Vejam que a doutrina espírita, ela aborda essas coisas por pontos de vista, por uma ótica diferente das demais religiões. Porque para nós, o mundo não é um lugar onde estão aqui bilhões e bilhões de pessoas que moram aqui, que vivem aqui. Não, o nosso mundo se constitui numa escola enorme, num hospital enorme e também numa prisão enorme,
aonde nós estamos aqui para reajustarmos o nosso procedimento. Mais ou menos como uma sociedade, só que uma sociedade que é regida por leis divinas, onde não existe de forma alguma a desonestidade. A justiça é divina, a justiça é sempre promovendo o bem-estar e a felicidade do próximo. Quanto nós poderemos fazer para que essas coisas aconteçam? Mas mudarmos o mundo vai ser muito complicado, vai ser muito difícil. Realmente vai ser difícil. Mas se é difícil nós mudarmos a nós mesmos, como é que nós não vamos aceitar que o mundo seja difícil de ser mudado? Se nós conseguimos fazer mudanças em nós, já será uma grande conquista. Por isso é que nós temos a reencarnação. Porque como a existência de 50, 60, de 100 anos aqui na Terra, não é tempo de suficiente para nós alijarmos, removermos de dentro de nós sentimentos que aqui estão incrustados pela nossa ignorância há milhares de anos. Então o trabalho é difícil, o trabalho é árduo. As pessoas podem falar o seguinte: mas é muito trabalhoso. É trabalhoso sim, meu filho, é trabalhoso. Mas se você não quiser trabalhar, você vai ter que ficar ainda na fase do sofrimento durante milhões de anos também. Nós é que vamos determinar o tempo que estaremos nesse estágio. E não adianta culpar que não, porque Deus não existe, não, porque eu não acredito em Deus, não, porque Deus não é Pai. Não adianta pôr culpa em Deus, porque a lei é universal. Não é para mim, não é para você. A lei é universal. E a lei nos destina, nos direciona, nos manda e nos leva para o bem comum, para a felicidade comum. Não somos únicos nem isolados. Não somos eremitas da eternidade e muito menos do universo. Não somos eremitas. Não, nós vivemos numa sociedade grande, aonde resvalamos nas companhias que nós temos com as diversas pessoas. E o primeiro lugar aonde nós temos que fazer o nosso ajuste é na nossa casa, é na nossa família, é amando a nossa esposa, é respeitando a nossa esposa e ela o marido, e os dois respeitando e amando os seus filhos, para criá-los de uma maneira cristã, sadia e sábia. Temos muito que aprender, temos sim, mas saibam que por isso nós temos a reencarnação. Deus, na sua infinita sabedoria, na sua perfeita sabedoria, criou tudo com a condição de nós termos por objetivo, por meta, a perfeição. E vai ser, sem dúvida alguma, alcançada a perfeição por nós. Sem dúvida alguma. O tempo não nos pertence. O tempo é uma coisa indefinida e cada um faz o seu tempo. Se a gente quiser estar em contato com planos espirituais mais elevados, se quisermos que a Terra se transforme para melhor, se quisermos ter a experiência de galgarmos um mundo melhor do que a Terra, temos que fazer a mudança em nós primeiro de tudo. Porque à medida que nós nos transformamos, a lei é automática e é perfeita. As coisas acontecem de maneira certa e precisa. Não há erro, não há espaço para o engano, não há espaço para a aventura, há o espaço para a certeza, há o espaço para a perfeição. Bem, queridos ouvintes, acho que eu acabei passando um bocadinho dos limites que eu tinha para falar. Talvez me entusiasmei um bocadinho, mas é a vontade de estar com vocês. É a vontade de querer trocar essas experiências com vocês. E eu fico muito feliz quando vocês dão
um feedback para a gente, uma resposta para a gente. Poxa vida, aquele negócio que foi falado aí e tal, eu acho que tá beleza, tá maravilha. Ou então, não estou de acordo com isso, porque eu acho que isso e que aquilo. Manifestem-se, mandem sugestões, mandem as suas ideias, coloquem as suas ideias, pensem bem, como é que atualmente eu vejo a questão do bem e do mal? Como é que eu vejo a questão do progresso? Como é que eu vejo a questão religiosa? Como é que eu vejo a harmonia na Terra? Pense nisso. Temos tantos temas bons para a gente meditar sobre eles. E se quiserem contribuir, liga para a gente, conversem com a gente, porque a gente gosta muito de saber o que você acha, o que você pensa, o que você sente. Porque é dessa empatia que deve acontecer entre nós que nós estabeleceremos, sem dúvida alguma, coisas boas para nós mesmos. Gente amiga, tenham um fim de domingo muito agradável e muito feliz. Que o convívio da tua família seja realmente o convívio almejado pela tua felicidade. Que Deus te abençoe e a nós todos. Obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, Almeida. Temos aí, amigos e amigas do Momento Espírita, vários subsídios para todos nós refletirmos em termos de aura humana, que foi o tema que o Almeida gentilmente e com tanta propriedade nos trouxe nessa manhã de domingo. Agora nós vamos ao Momento Mensagem de hoje, que nos traz uma mensagem de Meimei, psicografada por meio de Chico Xavier. Confia sempre! Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Meimei. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós ouvimos o Momento Mensagem de hoje, no qual Meimei, o espírito que psicografou essa mensagem, finaliza dizendo: não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia, nos conclamando, então, a jamais perdermos a esperança. Nós, então, nos lembramos aqui das considerações de Márcio Corrêa, quando aqui conosco nos falou com tanta propriedade do porquê não devemos perder a esperança jamais. Ouçamos o que o Márcio diz. Se nós formos tratar da questão da esperança, uma pergunta então nos deve ser colocada. Por que razões nós devemos manter a esperança? Esperar o quê? E esperar por quê? O que fundamenta a nossa esperança? E aí, refletindo com base nos ensinamentos da doutrina espírita,
algumas coisas ou algumas razões nós podemos encontrar. Por exemplo, por que manter a esperança? Porque nós sabemos que a lei é de progresso, né? Assim, se nós utilizarmos bem o recurso do tempo, esse recurso precioso que a vida nos fornece, nós estaremos sempre nos aperfeiçoando. E esse aperfeiçoamento é traduzido por quê? Por duas coisas. A aquisição de novos ensinamentos e também o melhoramento dos nossos sentimentos e a qualidade desses sentimentos que nós já possuímos, né? Então, são duas vertentes do nosso crescimento enquanto seres integrais. Nós sabemos que ao chegarmos na vida, através da reencarnação, nós temos inúmeras possibilidades de crescimento, já que Jesus nos disse que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo. Então, através das sucessivas encarnações, nós temos essas inúmeras oportunidades. Então, nós sabemos que a vida é uma grande viagem, mas não é viagem de turismo, é uma viagem de trabalho. E o trabalho que nós temos que produzir é a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso progresso. Mas há outras razões para mantermos a esperança? Sem dúvida. Nós, por exemplo, precisamos manter a esperança porque sabemos que Deus é Pai. E é Pai misericordioso, que trata os seus filhos com desvelado amor. E nele nós temos confiança. Se nós nele temos confiança, isso abre o espaço para a nossa esperança. Esperança de tempos melhores, esperança de condições mais adequadas, esperança de que, com o passar do tempo, desde que trabalhemos, as condições que nós vamos encontrar são condições mais adequadas, mais aprimoradas, e que, por mais difíceis sejam as situações que estamos experimentando, mais à frente será melhor. E será melhor por quê? Porque a lei é de progresso, a lei é de aperfeiçoamento. Um outro ponto também que nos dá muita esperança é nós sabermos que a dor é transitória e que ela tem um caráter reequilibrante e não punitivo. Cessando o desequilíbrio, a dor cessa, né? Então, a dor vem corrigir o nosso rumo. Paulo, num comentário à questão 1009 do Livro dos Espíritos, diz que o objetivo do ser humano é gravitar em torno da unidade divina. E que o erro, ou o pecado, como se dizia antigamente, nada mais é do que um desvio de rota. E a dor e o sofrimento vêm para nos reconduzir ao caminho adequado. Ou seja, para ajustar a nossa trajetória. E essa dor, ela vai acontecer enquanto nós estivermos com a trajetória incorreta. Uma vez ajustada, o equilíbrio é readquirido e nós não precisamos mais da dor, né? E a dor é um elemento fundamental que nos impulsiona à frente e provoca grandes avanços para a criatura se ela souber utilizar adequadamente essa experiência transitória, essa experiência que vai passar. Uma outra razão muito forte para nós mantermos a esperança é o fato de que nós sabemos que Jesus é o governador do nosso planeta. É aquele que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, como nos ensina o Espírito Verdade no Livro dos Espíritos. Então ele tem duas funções, né? Ele é o modelo, precisamos olhar para ele, para aprendermos com ele a maneira como devemos nos portar neste mundo ou em qualquer lugar do universo. Mas também ele é o guia, é aquele que conduz. Ele vela por nós como governador desse planeta. Muitas vezes encontramos pessoas que dizem: esse planeta tem jeito, esse mundo não tem jeito, a coisa está muito perturbada. De forma alguma, nós estamos no meio de uma grande reforma, mas essa reforma é para produzir
uma casa mais bonita, uma casa mais agradável, um ambiente mais hospitaleiro para todos nós que merecermos voltar a esse mundo. E para voltar a ele com as bênçãos da reencarnação no mundo melhor, o que nós precisamos fazer? Aprender com Jesus. Ele disse: os mansos herdarão a terra. Esse espírito, que nós temos até dificuldade de compreender a sua grandeza, esse espírito que é Jesus, só para termos uma pequena noção. Há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi formada, essa é a datação oferecida pela ciência do nosso mundo, né? Ele já era um espírito totalmente aperfeiçoado, né? Já tinha atingido o máximo de perfeição que um ser humano pode almejar, até o ponto de estar perfeitamente integrado com o Pai Celestial, integrado com Deus. Tanto é que ele nos disse, né? Eu e o Pai somos um. Somos um em integração. À medida que o ser humano vai avançando, ele cada vez mais se aproxima do Criador, até a sua condição última em que ele estará perfeitamente integrado, absorvido pelo Pai em profunda intimidade. Esta é a condição a que chegou o nosso Mestre Jesus. E por isso, então, este Espírito que tudo sabe, esse Espírito que é o nosso irmão mais velho, vamos dizer assim, que chegou lá primeiro e está nos dando toda a chance para que nós possamos avançar. Ele providencia todos os recursos para que nós possamos fazer isso, né? Então tem tomado todas as providências, desde o nascimento do mundo até hoje, e continuará. Ele cuida de um número muito grande de espíritos. Hoje nós temos aí uma estimativa entre encarnados e desencarnados de mais de 30 bilhões de espíritos, sob a responsabilidade direta de Jesus. E ele ainda diz: eu tenho outros rebanhos, né? Então ele ainda se responsabiliza por mais gente. Ele é o grande provedor das condições de progresso do mundo e de todos aqueles que têm condição e têm o benefício de passar por esse mundo, que é uma grande escola de desenvolvimento espiritual. A esperança nos alimenta o espírito. Então vamos refletir um pouquinho sobre esses ensinos, meus irmãos, para que nós possamos tirar proveito de tudo isto que é o grande pensamento, o amor que Jesus tem por todos nós, nos trazendo estas leis, estas pérolas, o registro daquilo que é a vontade do Pai. Ele, como médium de Deus, como nos falou Eurípides Barçanufo, é o nosso maior e mais importante amigo. Vamos então aprender com ele, que nos disse: sou manso e humilde de coração. Que ele nos abençoe a todos e nos proteja. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos saber agora o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Cinema. No programa de domingo próximo passado, nós falamos a respeito do filme Nosso Lar 2, que está em fase de preparação e que conta com ótimos atores como Renato Prieto, que continuará no papel de André Luiz, e também Edson Celulari, que interpretará Aniceto, filme baseado no livro Os Mensageiros, psicografado por André Luiz, por meio de Chico Xavier. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre outro filme extremamente interessante, do qual temos notícias cujo título é Predestinado. É um filme sobre a vida de José Pedro de Freitas, mais conhecido por Zé Arigó. Ele era um homem simples que morava juntamente com sua esposa Arlete em Congonhas, interior de Minas Gerais. Durante a década de 50, uma época em que a doutrina espírita não era tão conhecida e respeitada no país como atualmente, Zé Arigó tornou-se um símbolo de esperança através de suas cirurgias e curas espirituais.
No elenco, nomes de atores respeitadíssimos como Danton Mello, que interpreta Zé Arigó, Juliana Paz, que interpreta Arlete, esposa do Zé Arigó. E o filme conta ainda com outros atores do porte de Marco Caruso e Marco Rica, entre outros. Vale a pena assistir! Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, domingo, dia 1º de maio, às 17 horas, a palestra será de Adriano Runho, abordando o tema Lei do Trabalho. O evento é realizado a cada 2 semanas, nos domingos, sempre às 17 horas, e é transmitido pelo Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e também pelo YouTube da USE de São Carlos. Palestra Azul e São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe! Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Todos os domingos, praticamente, nós estamos a convidar vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que ainda não são associados do Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, que o façam. Porque fazendo sua assinatura, você passará a receber mensalmente um livro espírita em sua casa, ou retirar na USE. É uma possibilidade de você retirar o livro na USE por apenas R$ 18. Inscreva-se, ligue para a USE, fone DDD 16 3307 5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também WhatsApp. Ou ainda vá até a livraria na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Muito bem. Vamos agora agradecer. Todos os domingos nós fazemos e temos mais é que fazer mesmo. Agradecer a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, por conta de se manifestarem semanalmente, fazerem comentários, curtirem, compartilharem o Momento Espírita através do Facebook e do YouTube da USE e também do nosso WhatsApp, DDD 16 993161147. Queremos agradecer essa semana a Alexandra Camargo, Ana e Samuel do Tangará, Ângela Zoro, Zenon Nunes, Cacildo Oliveira, Carlos Andreucci do Pequeninos de Jesus, a Cidinha da Vila Néria, a Cidinha Mazo, a Cláudia Zanin Garcia, Cleusa Negrisoli, lá do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Denise Aroca, Elizabeth Botamed, Elizabeth lá do Douradinho, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera do Parque Primavera, Raruco Nishioca da cidade de Campinas, Hélio do Centro, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, também do Centro, aqui em São Carlos, João Carlos de Baté, José Carlos Espim da Vila Neri, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Laura Bianchini da Vila Carmen, também a Má Aguilar, a Márcia do Mirante da Bela Vista, a Márcia Regina de Oliveira, Márcia Simonetti, Márcio Nascimento, Marcos Palombo, Maria Cândida Guimarães de Oliveira, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Corrêa, Maria Helena Carminato do Mirante da Bela Vista, Maria Redivo, Mônica Moreira Mineto, Neide Souza da Vila Jacobucci, obrigado a você também, Nelson Pereira, Norberto do Azulville, Ósio da Vila Neri, Paulo Henrique Araújo, Ricardo Morales, Robinho Alves, Rosa Vicentina de Doni, Roseli Liliana Gibotti, do Araucária, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, a Silvia, também moradora no Centro, Tânia Campos, Vando do Jardim Pacaembu, Walter de Jesus do Mirante da Bela Vista e Vina Baroni, dentre outros. Muito obrigado a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita. E continuaremos a pedir que vocês façam a gentileza, além de curtirem, comentarem, fazerem perguntas, se for de vossa vontade, que vocês, por gentileza, também compartilhem. Todos os domingos nós enviamos, após o programa, o link do YouTube do programa, porque assim, ao compartilharem, vocês nos ajudam a levar até seus familiares e seus amigos
a mensagem do Consolador prometido por Jesus através do programa Momento Espírita. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que estão compartilhando. Muito bem, vamos agora novamente abrir o microfone do Almeida, nosso convidado dessa manhã, que desdobrou para todos nós aqui o tema A Aura Humana, para que você faça, Almeida, as suas considerações finais. Fique à vontade, Almeida. Pois não, Roberto. Chega sempre a horinha que nós temos que dizer adeus, né? Temos que nos despedir. É sempre um momento que eu não gosto. Ter que dizer adeus para vocês, tenho que dizer um até logo, mas eu faço isso hoje muito satisfeito, porque eu sei que a gente teve essa oportunidade de reencontro. É um reencontro feito à distância, mas que é onde nós permutamos muita coisa boa. Olhares de simpatia, discussão de ideias, e eu deixei hoje para vocês uma porção de coisas para a vossa meditação. Eu espero que tenhamos aqui outras oportunidades de continuar a nossa conversa, e eu espero que o Zezinho, que o Roberto saibam que eu gosto de vir aqui. Então, estou sempre aqui à disposição. Obrigado, gente. Deus os abençoe, que Jesus nos ampare e que nós tenhamos a confiança, a fé e a certeza de que tudo depende de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Almeida. E assim, amigos e amigas do Momento Espírita, nós estamos encerrando mais um programa. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação há mais de 17 anos, Zezinho Demel. Nosso convidado dessa manhã, Antônio de Almeida Silva Filho e Márcio Correia, através de vídeo. Obrigado a você também, Rossi, que cuidou da nossa sonoplastia. Obrigado a todos os voluntários da produção do Momento Espírita, coordenados por Clemente Mancini, e aquele obrigado especialíssimo de coração a todos vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o último minuto de mais um programa Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!